Aqui no Brasil, os números do desemprego são assustadores. Segundo o IBGE, 4.600.000 brasileiros desistiram de procurar trabalho. E a subutilização da força de trabalho, a soma dos desempregados mais os que só conseguem fazer bico, bateu recorde. 27.700.000 trabalhadores estão nesta situação. E para falar sobre o significado desses números, a gente vai conversar com Fausto Augusto Júnior, que é professor da Escola de ESE de Ciências do Trabalho. Boa noite, Fausto, nosso companheiro de todas as sextas-feiras. Tudo bom? Sexta. Então tá bom. Fausto, o que representam estes números divulgados pelo IBGE? Bem, esses números são assustadores, sim, acho que como a própria chamada da matéria coloca, né? São 1/4 da população brasileira que trabalha, ele está em subutilização, ou está desempregado, ou desistiu de procurar emprego, ou ele tem uma jornada parcial, ele precisa trabalhar mais, né? Ou seja, não é pouco, né? Se você pensar que nós estamos falando de 4 a cada 10 brasileiros estão nessa condição, é muita coisa. Isso mostra claramente que a economia não voltou, isso mostra claramente que os poucos empregos que foram gerados nesse período foram gerados de maneira muito precária, com um mercado de trabalho muito precário, muito complexo ainda. Mostra também que a discussão lá da reforma trabalhista, que dizia que gerar empregos também não surtiu efeito quase nenhum, ao contrário, está intensificando um processo de precarização do trabalho. Enfim, tem uma série de questões que vão mostrando que a desestruturação do mercado de trabalho hoje no Brasil é uma realidade para a grande maioria da população brasileira. E Fausto, na sua opinião, isso tende a piorar? Porque assim, semanalmente, a gente sempre está dando pesquisas que mostram de forma negativa que o desemprego vem aumentando e também o crescimento, por exemplo, dessa subutilização também vem aumentando. Palavras que antigamente nós não ouvíamos tanto. Então, acredita que pode ser que a tendência seja a piorar, a médio, a longo prazo? É difícil de você saber o que vai acontecer. Nós estamos um ano muito atípico. Um ano eleitoral é um ano que o investimento fica muito parado, a economia está parada. O que assusta bastante é que nós saímos de uma condição muito próxima ao pleno emprego há bem pouco tempo. Em 3, 4 anos você está numa situação muito ruim. E a economia não volta e o emprego não volta. Então, por mais que o governo diga que melhorou isso ou melhorou aquilo, bote uma campanha publicitária para dizer isso na televisão, o que nós estamos vendo, e a população sabe disso, porque a população está sentindo essa situação, sabe que a questão do emprego, a questão do trabalho, a questão da remuneração do trabalho não está boa, né? Tem questões estruturais da economia brasileira que nós estamos atravessando, e tem questões mais organizadas, mais conjunturais. A conjuntura é quando a economia vai voltar a crescer. Não tem outra forma de gerar emprego, não tem outra forma de melhorar a condição do trabalho, a condição de salário, se a economia não volta a crescer. E a economia não volta a crescer, isso é um dado, está frio. O governo não coloca questões efetivas, não tem uma política... certeza, a gente pode dizer. O governo não coloca nenhuma política ativa para melhorar e para aquecer a economia, né? A taxa de juros cai e não consegue puxar a economia para fora, né? Esse é um dado. Do lado conjunto estrutural, o que está acontecendo é que também estão mudando as formas de trabalho no Brasil. A questão do trabalho precário, que já era uma realidade no Brasil, a gente tem que lembrar que quase a metade da população brasileira historicamente está na informalidade. Sim. Essa situação não melhorou. Ela melhorou durante um período, mas não melhorou a ponto de você eliminar isso. E agora, rapidamente, quando a economia esfriou, essa população cresceu novamente. Então, essa mudança, sim, que é uma mudança que deveria ser estrutural, de reorganização do mercado de trabalho, nós não conseguimos fazer no período anterior, e para frente o que se prevê é que desestruture mais. Então, mais pessoas trabalharão em condições precárias de trabalho ou nem sequer arrumarão emprego. Isso é o que está previsto do ponto de vista conjuntural. Qual vai ser o patamar que isso vai parar? Qual vai ser o patamar normal dessa nova economia brasileira? Nós não sabemos ainda. Então, você acha que esse recorde ele também pode estar relacionado às incertezas políticas e econômicas que o Brasil enfrenta? Sem dúvida, sem dúvida. Enquanto a gente não souber para onde vai a economia, para onde vai a política, enfim, qual a proposta de que candidato é mais forte, que candidato é mais fraco, ninguém coloca o pé no investimento, ninguém coloca alguma alteração na sua vida. Agora, não é só isso que está acontecendo. Existe um conjunto de iniciativas do governo a partir da reforma trabalhista que indicam que o processo de crescimento do emprego, o processo de crescimento do trabalho, virá por essa matriz da informalidade, do trabalho precário, da quantidade de horas insuficientes para manter a renda da família e assim sucessivamente. Ou seja, se não se mudar a rota com um novo governo que possa se eleger no final do ano, a gente acredita que essa condição tende a piorar. Ela não tende a melhorar.
O nível de desemprego pode até cair em algum determinado momento, mas a taxa de subutilização, que foi a taxa que foi divulgada hoje, ela pode inclusive crescer, que foi o que aconteceu no último ano. E Fausto, o desemprego cresce, como a gente pode acompanhar quase diariamente através de pesquisas. O preço do gás de cozinha e dos combustíveis aumentam também quase que diariamente. E dólar sobe também a R$ 3,74. São notícias que infelizmente a gente sempre está dando com esses aumentos. Esses indicadores apontam para onde? Bem, a situação não é boa. Acho que não tem muito segredo. A gente já vem falando isso quase toda sexta-feira. A situação não está boa. Continua, não adianta uma maquiagem política, de uma propaganda, dizer que está tudo bem, porque a sociedade sabe, a sociedade está vivendo, a sociedade sente isso. Bem, podia estar pior. Se o governo anterior não tivesse construído um colchão, que são as reservas internacionais, e ter baixado a dívida internacional brasileira quase zero, do ponto de vista da comparação, o Brasil hoje poderia estar na situação que a Argentina está vivendo, ou seja, uma crise cambial acelerada. Pelo menos a crise cambial ainda nós não chegamos. O dólar subiu, chegou a um patamar aí na casa passou de 3,70 hoje, mas ele não explodiu ainda. Não sabemos o que vai acontecer mais para frente, porque a gente ainda tem aquela reserva que foi construída entre 2003 e 2014. Quer dizer, esse colchão, ele tem dado alguma estabilidade no Brasil. Poderia estar muito pior. Agora, o fato é, o estar muito pior não quer dizer que esteja bom. Nós estamos num patamar muito ruim, a economia não cresce, a economia não acelera. No caso do emprego, é mais do que isso. Você precisa tanto aquecer a economia, quanto você precisa de política ativa de emprego. Quer dizer, o governo precisa dar uma sinalização clara, ou o próximo, precisa dar uma sinalização clara que a questão do emprego é uma questão central do ponto de vista da estruturação da economia brasileira. O comando e a direção que esse governo coloca não indica isso. O emprego, para eles, a impressão que dá é que é um detalhe. Eles estão preocupados com a inflação, eles estão preocupados com a dívida pública, mas o emprego é só um detalhe. Bem, se o emprego for só um detalhe, todos os outros indicadores continuarão ruins. Perfeito. Fausto, obrigada mais uma vez pelos seus esclarecimentos aqui e até semana que vem.